O tabernáculo de Moisés. Parte 20. No vídeo anterior, exploramos a estrutura do tabernáculo, sua importância e os detalhes das instruções divinas para sua construção. Analisamos como cada elemento, desde os materiais utilizados até o formato, reflete princípios espirituais profundos, apontando para a presença de Deus no meio do povo de Israel e a futura obra redentora de Cristo. Neste vídeo, vamos aprofundar nosso estudo sobre as cortinas e coberturas que revestiam o tabernáculo. Vamos ao conteúdo. As cortinas e as coberturas. As cortinas e as coberturas usadas no tabernáculo deveriam obedecer à seguinte ordem. Cortinas de linho fino. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura, de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na borda da última cortina de um agrupamento, e de igual modo farás na borda da última cortina do outro agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50, na borda da cortina do outro agrupamento. As laçadas serão contrapostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com estes as cortinas, uma à outra, e o tabernáculo será um todo. Êxodo 26 do verso 1 ao 6. Estas cortinas deveriam ser colocadas diretamente sobre a estrutura e compunham o verdadeiro teto do santuário. Cortinas de pelo de cabra. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura, de 4 côvados. Estas 11 cortinas terão todas a mesma medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e as outras 6 cortinas também à parte. A sexta cortina dobrarás na frente da tenda. Farás 50 laçadas na borda da última cortina de um agrupamento e 50 na borda da última cortina do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja um todo. E, quanto ao resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina sobejará e penderá na parte posterior do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado do outro, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. Êxodo 26 do verso 7 ao 13. Estas cortinas, também referidas como tendas, deveriam ser colocadas sobre as cortinas de linho fino. Peles de carneiro tingidas de vermelho. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho e uma coberta de peles finas. Êxodo 26 verso 14. Descritas como uma das coberturas eram as próximas na ordem. Coberturas de couro. Esta era a cobertura final que era avistada por aqueles que estavam do lado de fora do tabernáculo. Referências bíblicas e seus significados. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra de artista. Êxodo 26 verso 1. A primeira coisa mencionada é que deveria haver 10 cortinas internas. 10 é o número dos 10 mandamentos e representa a aliança da lei. Isto representa nosso Senhor como aquele único homem perfeito e justo que cumpriu e guardou toda a lei. Toda a lei moral, civil e cerimonial foi cumprida nele, pois como o Espírito de Cristo testifica, a tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 40 verso 8. Estas 10 cortinas de linho fino eram às vezes chamadas de o tabernáculo. O linho é sempre visto como um símbolo de justiça, primeiramente da justiça de Cristo como padrão de filho e, em segundo lugar, da justificação dos santos que estão em Cristo. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19 versos 7 e 8. Não se trata de justiça própria, pois conforme Isaías 64 verso 6, todos nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Linho branco, limpo e fino fala da justiça pela fé. O linho fino era usado na vestimenta dos sacerdotes. Também tecerás a túnica de linho fino, e farás um turbante de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas, cintos e tiaras, para glória e ornamento. Com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos, ungí-los-ás, e os consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Fá-lhes-ás também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Êxodo 28 do verso 39 ao 43. Quando nos apresentarmos diante de Deus pela fé seremos recebidos como reis e sacerdotes e usaremos vestes adequadas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3 verso 5. E de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Êxodo 26 verso 1. O azul é a cor do céu. É interessante notar que os filhos de Israel deveriam usar um cordão azul nas bordas de suas vestes, como uma constante lembrança dos mandamentos, recebidos do céu, e de sua cidadania celestial. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, por cumprimento de voto ou oferta voluntária ou nas vossas festas fixas, para oferecer ao Senhor aroma agradável de ovelhas ou de gado. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor trará como oferta de manjares 1/10 de efa de flor de farinha, amassada com a 1/4 de um rim de azeite. Números 15 do verso 2 ao 4. O roxo é a cor da realeza e majestade e representa nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O vermelho é a cor do sangue e representa o sacrifício de Jesus. A ordem das cores não é acidental e isto aparece 24 vezes no livro de Êxodo. Elas apontam para o Evangelho que apresentam Cristo Jesus como o verdadeiro tabernáculo. E nelas mande bordar querubins. Êxodo 26 verso 1. Estes querubins deveriam ser bordados no linho, num trabalho delicado. Estes querubins representam as obras e as manifestações gloriosas do Espírito Santo e do Pai no nascimento, vida, ministério, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como o linho fino representa a justiça de Cristo, os querubins bordados referem-se a Cristo como a plenitude da divindade encarnada. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude. Colossenses 1 verso 19. Este linho com os querubins bordados seria colocado no alto do santuário, como um teto. Assim como descrito no trono de misericórdia, os querubins tinham asas. Se juntarmos estas verdades teremos uma preciosa figura das asas do Altíssimo. Os querubins bordados nas cortinas de linho fino estendiam suas asas sobre o santuário, sob o qual o sacerdote ministrava. O sacerdote deveria andar, exercer seu ministério e ter comunhão com Deus sob a sombra das asas dos querubins. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês escudo. Salmos 91 verso 1, 2 e 4. Pois tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Salmos 63 verso 7. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura.
O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura, de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na borda da última cortina de um agrupamento, e de igual modo farás na borda da última cortina do outro agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50, na borda da cortina do outro agrupamento. As laçadas serão contrapostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e prenderás com estes as cortinas, uma à outra, e o tabernáculo será um todo. Êxodo 26 do verso 2 ao 6. Obrigada por assistir até aqui, vamos continuar falando sobre as cortinas e as coberturas, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.